Vocês sabem que essa gravação fica aqui. Quem não puder assistir, assiste depois. Deixa eu compartilhar minha tela. Eu vou ter que voltar tudo. Descartar. Todo mundo está conseguindo visualizar? Não, professor, não está aparecendo nada. Não? Deixa eu ver de novo aqui, então. Vou compartilhar. Vê agora. Agora sim. Deu. Então tá ótimo. Então nós vamos começar com essa parte 2, mas eu estou colocando parte 2, mas eu vou pegar um pouco daquela revisão que estão nos vídeos, tá? Então é bom para tirar dúvidas, etc. Vou pegar uma cor aqui. Vou mudando de cor, que fica mais fácil para a gente poder trabalhar, tá? Esse primeiro exemplo que eu coloquei aqui é mesmo para a gente começar a trabalhar com a estequiometria. Então, lá nos vídeos, as professoras lá trabalharam assim, eu quero fazer um bolo, eu quero fazer 2 bolos, eu quero fazer meio bolo. Então, ou seja, sempre tem a proporção. Na química, o que a gente tem? A proporção nossa é o balanceamento da equação. Muito cuidado com isso aqui, ó. Gás nitrogênio, N2. Nitrogênio, dentro do contexto, também é N2. Por quê? Subentende-se que a palavra gás está lá. Eu quero fazer a reação entre o nitrogênio e o hidrogênio. Então, é H2 e N2. Moléculas biatômicas. O2, H2, N2, flúor 2. Então, essas moléculas aqui a gente precisa de compreender. Ou melhor, não é compreender. Saber que elas existem na forma biatômica, tá bom? Então aqui já tem uma equação e a gente tem, primeira coisa, fazer o balanceamento da equação. Então agora eu tenho 2 nitrogênios aqui. Pessoal, quem tem dúvida em balanceamento, massa molar e etc., eu vou colocar uma atividade lá extra. Que é para quem quiser fazer treinamento com balanceamento, tá? Não vai ser obrigatório, mas é só mesmo para poder treinar. Então, aqui eu tenho 2 nitrogênios, então eu vou colocar um 2 aqui, certo? 2 nitrogênios, e subentende-se que eu vou ter 6 hidrogênios, então eu tenho 3 hidrogênios aqui. Então, agora a minha equação está balanceada, tá? Então, esse balanceamento me dá uma proporção em mol, certo? Então, quer dizer que eu tenho 1 mol de nitrogênio reagindo com 3 mol de hidrogênio para produzir 2 mol de amônia. Observem que a unidade mol é uma unidade da química, mas ela não pode ser considerada na conservação, na lei de conservação. Ela pode ser considerada na lei de proporção de Proust. Na lei de conservação de Lavoisier, só pode ser massa. Então, quando eu vou comprar carne, por exemplo, eu não compro dúzia de carne, eu compro quilo ou gramas. Então, a unidade mol pode ser convertida também em massa. E é isso que nós vamos estar fazendo, nós vamos trabalhar dentro da estequiometria com essas conversões de unidades. Eu vou mostrar aqui uma forma que fica mais simples da gente poder estar fazendo a resolução dos problemas, tá? Vou primeiro converter mol em massa. Pessoal, desculpa a minha letra, mas eu estou usando uma mesa digitalizadora aqui, é um caos, o negócio desliza, né? Então, se não der para entender, vocês me falam que eu tento arredondar a minha letra aqui. Quando eu vou trabalhar transformar mol em massa, eu tenho que trabalhar com a massa molar. Outra coisa, eu tenho dúvida em massa molar. Depois eu vou postar ou um vídeo ou uma revisão sobre massa molar, tá? A massa molar do nitrogênio é 28 gramas por mol. 28 gramas por mol.
Então, se eu tenho 1 mol aqui sendo utilizado, então quer dizer que eu tenho 28 gramas. Então, falar em 1 mol, 28 gramas, também é a mesma coisa. A massa molar do hidrogênio é 2 gramas por mol. Como eu estou trabalhando com 3 mol, e aqui corresponde a 3 vezes 1 mol. Opa! Então, quer dizer que aqui eu estou trabalhando com 6 gramas. Aqui, a amônia, a massa molar dela é 17 gramas por mol. Como eu estou trabalhando com 2 vezes 1 mol, então quer dizer que eu vou ter 34 gramas. Então, essas seriam aquelas conversões de unidade. Eu posso transformar, desculpa, em número de partículas, em unidades. E a gente vai usar aquele número de Avogadro, né? Então, quando eu tenho 1 mol, eu tenho 6 vezes 10 a 23 partículas. No caso aqui nós estamos trabalhando com moléculas, então vai ser moléculas. Aqui, para o hidrogênio, são 3 mol, né? Então vai dar 18 vezes 10 a 23 moléculas também. Cuidado que muita gente fala, escreve moléculas como mol e depois utiliza, tá? E, então, 6 vezes 10 a 23 moléculas de nitrogênio reagem com 18 vezes 10 a 23 moléculas de hidrogênio para produzir o quê? Vai produzir 2 mol de amônia, que é 12 vezes 10 a 23 moléculas. Não estou passando para notação científica, que para mim fica mais fácil de ensinar para vocês aqui. Outra forma de converter mol vai ser em volume. Nós vamos trabalhar na CNTP, quando não falar nada, na CNTP. Nós vamos usar 22,4 litros como volume molar. O volume molar é o volume de 1 mol. Então aqui, por exemplo, e outra, o volume molar só pode ser usado para gás. Então eu posso dizer que 22,4 litros de nitrogênio reage com, eu vou colocar aqui, ó, 3 vezes 22,4 litros, que corresponde a 67,2 litros. Então isso aqui é a mesma coisa, tá? Estou fazendo a conta. Para produzir 44,8 litros de amônia. A única unidade que tem conservação é na massa. Alguma dúvida? Ok. Então, quem que é? Quando vocês forem, só um minutinho. Quando vocês forem falar assim, professor, sou o Marcelo. Só porque senão tem que ficar perguntando quem é para... Bom dia, é o João Lucas. Teve uma questão da atividade 01 dos cálculos químicos que não informou o CNTP, do volume molar. Aí a gente tem que usar aquela fórmula que passa no vídeo para descobrir. Essa fórmula eu não vou usar, tá? Se tiver lá, pode deixar essa questão sem fazer, porque eu não vou explicar isso, porque isso vocês vão aprender na física. E é uma coisa, é como se eu, por exemplo, na CNTP fosse a tantos graus e eu quero passar para 100 graus. O gás vai expandir. Então, eu tenho que calcular esse outro volume. Tá certo? Então, não precisa se preocupar com essa forma, tá? E eu tinha pedido às professoras para não colocar no vídeo, mas elas ensinam isso para os alunos dela. E eu não vejo muita importância agora, tá? Ok, então, obrigado, professor. Nada. Vamos mudar agora. Agora já tem um texto. Então, deixa eu mudar a cor do ponteiro. Bom, já tem um enunciado, tem uma equação, agora nós temos que trabalhar. Aqui vai estar falando, né, da emissão do CO2, eu não vou ler essa questão, não. E aqui tem o que está pedindo na questão. Observe que tem uma equação. Primeira coisa, balancear. Eu tenho um cálcio aqui, um carbono aqui
um carbono aqui. 3 oxigênios, 3 oxigênios. Então, essa equação já está balanceada. Mas eu vou colocar aqui o coeficiente estequiométrico. Só relembrando, isso aqui é um coeficiente estequiométrico e isso aqui chama atomicidade. Bom, o que eu posso deduzir dessa equação? Qual que é a proporção estequiométrica? 1 mol dessa substância reage com 1 mol de CO2, isso aqui é o óxido de cálcio, tá? Para produzir 1 mol de CaCO3, que é o carbonato de cálcio. Para vocês de MEI, é importante vocês terem noção desses nomes, tá? A massa molar do carbonato do óxido de cálcio é 56 gramas por mol. Como eu tenho 1 mol, aqui tudo eu vou trabalhar com 1 mol, então já vou colocar a massa molar, tá? Então aqui, ó, 56 gramas desse. Observe que esse valor é diferente desse valor. Por quê? Dizer 56 gramas por mol é diferente de falar 56 gramas. Dá para deduzir isso? Nós já trabalhamos isso antes da gente entrar de feriado. Por causa da unidade, né? Eu posso ter 56 gramas caído. Mas quando eu falo que é por mol, já subentende que é a massa molar. Então, se eu tenho 56 gramas de óxido de cálcio, vai reagir com 44 gramas de CO2 para produzir 100 gramas de CaCO3. Aqui tem a conservação das massas. Aqui a proporção em mol. Então, como eu disse, eu só posso falar de conservação se for conservação das massas. Tudo bem, pessoal, até aqui? Professor, eu não entendi essa parte de conservação. A lei da conservação das massas, a lei de Lavoisier. 56 mais 44 dá 100 gramas. Tá? Já na proporção de Prost, tem 1 mol para produzir 1 mol. Tá? Então, essas são as que a gente fala assim. Por que 2 mol produz 1 mol? Porque não é na conservação das massas. Eu não posso falar que teve conservação de massas ali com mol. Mas se eu transformar em massa, igual nós fizemos aqui, nós vamos ver que tem a lei da conservação valendo aqui. Tá? Bom, agora vamos ler o enunciado. Se um determinado dispositivo contém 5.600 quilos de CaO, a massa de CO2 em quilos, que pode ser removida através de dispositivos, é. Observem que na estequiometria nós temos sempre duas substâncias se relacionando. As duas substâncias que eu tenho é CaO e CO2. Então, ou seja, eu tenho uma quantidade de CaO. Quanto de CO2 que eu consigo tirar? Né? Com quanto que eu consigo reagir? Aí, agora nós vamos entrar com as unidades do problema. Em verde. Observem que a unidade aqui é em quilos. Então, só para revisar. 1 quilo tem 1.000 gramas. Ok? Então, se eu tivesse 56 gramas, eu reagiria com... Eu consumiria, reagiria, eliminaria, removeria 44 gramas de CO2. Só que eu tenho 5.600 quilos. Observem o seguinte, pela unidade. Eu gosto de transformar tudo em gramas. Tem gente que gosta de transformar isso aqui em quilos. Tanto faz. Por que eu estou fazendo isso? Para eu não precisar ficar transformando tudo em mol e depois voltando para massa, porque nós estamos pedindo aqui massa. Ó. Então, se vocês fizerem do jeito que eu estou colocando aqui, depois o raciocínio vocês podem seguir os seus. Mas aqui é conversão de unidade. Então, observe que 5.600 quilos é a mesma coisa que eu de dizer que 5.600
mais 3 zeros, gramas. Certo? Então, se eu tivesse 56 gramas, eu reagiria com 44 gramas de CO2. E essa massa, quanto que precisaria? Eu vou resolver a regra de 3 dessa vez, só para mostrar uma coisa. X igual. Observem só uma coisa aqui antes. Isso aqui é 10 a 3, né? Isso aqui é 10 a 3. Então, vou usar assim, ó. 5.600 vezes 10 a 3 gramas, isso aqui é quilo, né? Vezes 44 gramas dividido por 56 gramas. Pessoal, por que eu estou resolvendo a regra de 3? Quem tem dúvida em regra de 3, quem tem dúvida em balanceamento, quem tem dúvida em massa molar, tem que me falar para a gente poder estar auxiliando. Tá? Se estivesse na sala de aula, eu ia ensinar a regra de 3. Não existe aquelas dúvidas que a gente fala assim, minha dúvida é boba. Não, porque tem gente que não sabe resolver uma regra de 3. Porque a proporção ela tem que se manter aqui, ó. Quanto que eu multipliquei daqui para cá? Então vai ser o tanto que eu tenho que multiplicar daqui para cá. Né? Por isso que a gente resolve o cruzado. Agora, quando eu resolvo uma regra de 3, eu tenho unidades. Esse gramas vai cortar com esse gramas. Esse 56 pode cortar com esse 56 aqui, ó, vai ficar 100. Né? Então, agora eu tenho um número. 100 vezes 44 vai dar 4400. Agora, olha a unidade que sobrou. Foi essa aqui, ó, que corresponde a isso aqui. Então, quilos. Então, quer dizer que eu vou conseguir eliminar, eu vou conseguir remover 4.400 quilos de CO2. Dúvidas? Alô, tem alguém aí? Sem dúvidas, professor. Então tá bom. Tranquilo. Então tá tranquilo, né? Então, gente, é assim. Se vocês montam primeiro essa relação e transformam nas unidades que vocês querem, fica muito mais fácil, tá? Que aí a regra de 3, observem aqui, ó, a regra de 3 sai praticamente prontinha, tá? Vamos na próxima que a gente vai ver. Aqui tem uma equação, né, que está de acordo com esse enunciado, que para remover sujeira tem que produzir esse hidróxido de alumínio. Para vocês, essa reação no meio ambiente é muito importante, que é usada no tratamento de água. Eles adicionam sulfato de alumínio com uma base, vai formar esse hidróxido de alumínio, que tem um aspecto de algodão, e aí a poeira, as partículas vão ficar aderidas ali. Então eles vão lá e tiram, tá? Aí agora eu quero que vocês façam o balanceamento dessa equação para mim aí. 2 minutinhos. Pode ser? Estão muito caladinhos, hein? Pode ser sim, professor. Aí eu vou pedindo aí que vai ficando mais fácil. Tentem fazer o balanceamento aí, que aí já veio as dúvidas. Deixa eu mudar a cor desse. Vermelho. Quando alguém terminar, fala, terminei. Terminei. Então ótimo. Então vamos lá. Pessoal, muito cuidado com o balanceamento, porque a gente tem mania de falar assim, posso seguir a regra do macho, aquelas coisas, né? Olha, aqui nós temos um caso à parte. Eu vou começar com alumínio ou com cálcio. Só que o cálcio vai dar um problema. Assim, como que eu vou saber?
Olha, tentando, por isso que chama métodos das tentativas. Então, eu vou começar com alumínio. Eu tenho 2 alumínio aqui, então eu vou colocar um 2 aqui, ó. Se eu balanceasse o cálcio agora, eu tenho um aqui e já tenho um aqui. Então, eu já não poderia mais mexer nesse sulfato. Mas observem, eu tenho o sulfato aqui aparecendo 3 vezes. E a única substância que tem sulfato nos produtos é essa aqui. Então, eu tenho que colocar o 3 aqui, ó. Agora eu tenho 3 cálcio. Então, 3 cálcio. Aí já fiz o balanceamento. Eu confiro com o oxigênio, né? Eu tenho 12 oxigênios com mais 6 oxigênios. Aqui eu tenho 12 oxigênios com mais 6 oxigênios. Então, está balanceada a equação. Então, agora existe uma proporção estequiométrica. 1 mol dessa substância reagem com 3 mol dessa substância para produzir 2 mol dessa substância e 3 mol dessa substância. Aí agora eu vou ler o meu enunciado. Para tratar essa quantidade em metros cúbicos de água, foram adicionadas 17 toneladas dessa substância. Qual a massa de hidróxido de cálcio necessária para reagir completamente com esse sal? Olha, já estou trabalhando com 2 substâncias, essa e essa. O restante não me interessa para essa questão. As unidades relacionadas com a substância é massa. Está vendo que está pedindo massa? Então, o que eu vou fazer? Vou transformar isso aqui em massa. Só que 1 tonelada corresponde a 1000 quilos. E 1 quilo corresponde a 1000 gramas. Então, essas unidades a gente tem que saber, né? Então, vamos lá. Como que eu vou transformar a quantidade em mols em massa? Eu tenho que usar a massa molar. A massa molar dessa substância é 342 gramas. A massa molar. Então, já estou trabalhando com o mol, eu estou colocando aqui. A massa molar do hidróxido de cálcio é 74 gramas por mol. Como eu tenho 3 vezes, eu vou ter 222 gramas. Eu vou transformar o restante, mas não vai precisar, só para vocês verem. A massa molar do hidróxido de alumínio é 78 gramas por mol. Então, 2 vezes vai dar 156 gramas. A massa molar do sulfato de cálcio é 136 gramas por mol. Então, 3 vezes vão dar 408 gramas. Tá bom? Agora, observe que eu vou trabalhar só com essas 2 substâncias, ó. E já estão na unidade que eu preciso, que é massa. Agora eu vou trabalhar com os dados do problema. Deixa eu mudar aqui só para mudar a cor para ficar mais fácil de visualizar. Se eu tivesse 342 gramas de sulfato de alumínio, eu precisaria de 222 gramas de hidróxido de cálcio. Mas eu tenho 17 toneladas. E 17 toneladas corresponde a quê? A 1000 quilos e a 1000 gramas. Certo? Ou seja, 17 vezes 10 a 6 gramas. Não vou trabalhar com essa parte em potência de 10, tá? Porque para mim, eu acho mais fácil trabalhar assim e depois fazer as conversões. Quanto que eu vou precisar de hidróxido de cálcio? Pessoal, já fiz a regra de 3, tá? Então, vai dar esse valor, ó.
11, 0,35, 0,88 gramas. Fazendo a conta na calculadora, bonitinho, etc. Agora, observe o seguinte, que perguntou o seguinte: qual a massa de hidróxido de cálcio necessária para reagir completamente com esse sal? Na questão, está dando em quilos e em toneladas. Então, quilos. Eu teria que pôr uma vírgula aqui, né? Então, eu daria quilos. 11.035 quilos. Não tem essa resposta aqui. Vamos em toneladas. 11, toneladas. Está aqui a resposta. Ok? Dúvidas? Professor, na lista, algumas eu coloquei, tipo, meio abreviado, não sei. Tem problema? Não. Não? Tá bom. Não. Tá, Ju. Pessoal, observe aqui que eu adicionei essa pergunta aqui. Ó. Vocês acham que dá para poder calcular aqui? Ai, o que vocês acham? Qual o volume em litros de hidróxido produzido depois de cessada a reação? Como que vocês fariam? Eu faria assim, hidróxido de só localizar. Tá. 22,4 litros vezes 2, que são 2 mols. Uhum. E depois da. É de qual reação que tá falando, professor? Da mesma. Tá no mesmo problema. Tá. E aí depois dessa reação. Não, ia dar 2 vezes 22,4, não é? Vamos ver. Tem alguém aí que pode falar também? Eu faria do mesmo jeito que a Melissa. É. Uhum. Pessoal, atentem-se para uma coisa. Volume molar é apenas para gás. Qual o estado físico dessa substância aqui, do sulfato de alumínio? Sólida? Sólido, é um composto iônico, é um sal. Então, sólido. Qual é o estado físico do hidróxido de cálcio? Líquido. Cuidado. Não? As bases são compostos Tá, iônicos é sólido. sólido, isso mesmo. Aqui nós temos um sólido, aqui nós temos um sólido. Nós não podemos utilizar o volume molar aqui se o problema não especificar essa substância virou gás. Então tem que ter um gás presente ali. Para calcular isso aqui, ó, supondo que fosse possível, ou melhor, que fosse pedido, eu teria que dar a densidade. Aí o que ia acontecer? Vocês calculariam a massa e aí achariam o volume que foi obtido. Tá ok? Então, cuidado com esse volume molar, principalmente na próxima matéria que a gente vai trabalhar com soluções. Então, porque tem muita gente que usa 22,4, só para gás, tá bom? Deixa isso aí anotado bem grande, bem acentuado. Vou deixar vocês pensarem nessa questão aí agora. Pode ser? Vou dar para vocês. Vou fazer o seguinte. Quem terminar, pode fazer nas perguntas, que eu estou aqui. Quem terminar, fala assim, terminei. Aí eu passo a resposta e a gente resolve. Tá? Só não pode estender muito, assim uns 10 minutinhos no máximo. Tudo bem? Atenção. Quem não sabe, quem não está sabendo, quem está em dúvida, pelo menos rabisque isso aí.
porque é a forma da gente estar aprendendo e vendo o que é que está pegando. Tá ok? Façam aí para mim. Eu estou aqui. Ou melhor, eu vou levantar para pegar água. Pronto, estou aqui. Se tiver dúvida, pode perguntar. Professor, já acabei. Quanto você achou? Quem que está falando? É a Adria, eu achei 89,6. O quê? 89,6 litros. Não, mas em cima está pedindo a massa primeiro. Ó. Ah, não, ok. Tá? Tá bom. Então, professor, que a Beatriz, eu já fiz o cálculo da massa, só que eu não sei se está certo. Quanto que você achou, Beatriz? Eu achei 500 gramas. 500? Bom, vamos aproveitar que a Beatriz já achou 500. Agora nós vamos trabalhar alguns dados. Vamos ler juntos aqui, gente. Quem estiver resolvendo, dá uma paradinha aí, que é para ter um dado aqui. Uma amostra de 300 gramas de magnésio com 80% de pureza reage com oxigênio, produzindo óxido de magnésio. Observe que o oxigênio aqui é o O2. Ok? Se não tivesse dado essa equação, eu teria que entender e teria que saber que esse oxigênio é o O2. Tá? Vamos fazer o balanceamento. Beatriz, quanto deu quais foram as proporções que você colocou aí? 2 mols de... Um de oxigênio e 2 de óxido de magnésio. A Beatriz trabalhou com os mínimos inteiros, né? Poderia ser dado assim também. Ó. Tem gente que trabalha aqui, ó. 1, meio
e 1. Também estou fazendo o balanceamento. Como ela utilizou esse valor aqui de cima, eu vou trabalhar com o meu, que fica 1 a mais, tá, Beatriz? 1 a mais para vocês poder ver que tem resolução. Vou colocar em vermelho. Ok. Bom, vou fazer a proporção estequiométrica. 1 mol desse reage com meio mol desse para produzir 1 mol desse. Ok? Está pedindo o quê? Olha, eu tenho 300 gramas de magnésio e está pedindo a massa de óxido de magnésio. Então, vou trabalhar com essa aqui e essa substância. E em massa. Então, eu vou transformar isso aqui em massa. Beatriz, não quer dizer que se você não resolveu assim, não quer dizer que você tem que fazer, tá? Depois aí nós vamos chegar num determinado coeficiente comum. A massa molar do magnésio é 24 gramas por mol. Como eu estou trabalhando com o mol, então eu vou trabalhar com 24 gramas. Para produzir 1 mol de MgO. A massa molar do MgO é 40 gramas. Então, 1 mol, 40 gramas. No caso da Beatriz, ela deve ter colocado aqui 48 e 80. Está dentro da proporção, tá, gente? Então, eu vou resolver com essa proporção aqui que eu coloquei, ó, que é 1, meio e 1, para ter outras alternativas de resolução. Por que eu não vou colocar nada aqui no oxigênio? Porque falou, ó, reagiu com oxigênio, tem oxigênio, então ele está em excesso. Certo? Não falou nada mais dele, então nos interessa essas duas. Só que aí entra essa questão da pureza. O que significa essa pureza? Se eu tenho um montante aqui de alguma coisa, ok? Uma substância X. E essa substância X vai transformar em CO2 e água. Olha, se ela for pura, todo X vai transformar em CO2 e água. Mas se ela tiver um pouquinho de sujeira, a sujeira vai aparecer aqui. Então, somente o que for X vai transformar nisso aqui. Como está dizendo que a minha massa de magnésio tem 80% de pureza, quer dizer que eu tenho o quê? 20% de impurezas. De coisas que não vão reagir. Então, 80% aqui, 80% vai ser magnésio. Ficou claro isso para vocês? Sim. Pois é, então agora nós vamos ver. Então, olha só, existem duas maneiras de fazer. Vou fazer a primeira. Eu tenho 300 gramas, vou colocar aqui no cantinho, ó, 300 gramas de magnésio com 80% de pureza. Pureza. Então, 20% são impurezas. Então, dessa massa de 300, os 80% vai corresponder a quê? A 240 gramas. Então, isso aqui é 240 gramas de magnésio. Se eu tivesse 24 gramas, eu produziria 40 gramas de MgO. Mas eu tenho 240 gramas de magnésio. Ó. Então, quer dizer que vão produzir X. Como aqui multiplicou por 10, né? Então, aqui também tem que multiplicar por 10. Então, vão ser 400 gramas de MgO. Vou resolver da segunda maneira, que é onde que a Beatriz começou, mas ela não terminou. Deixa eu mudar a cor aqui, para ficar mais fácil. Vou colocar em verde. Segunda maneira, vou colocar aqui, ó, segunda maneira. Segunda opção. Eu sei que 24 gramas de magnésio reage com oxigênio para produzir 40 gramas de MgO. Só que eu tenho 300 gramas de magnésio. Então, quanto que eu vou precisar? Quanto que eu vou produzir? Vou produzir 500 gramas de MgO.
Só que esta operação foi feita considerando 100% de pureza. Mas não tenho 100% de pureza, eu tenho 80% de pureza. Aí agora eu faço o seguinte, 500 gramas de MgO foram produzidos considerando 100% de pureza. Mas o meu problema fala que a pureza do reagente é de 80%. Fazendo a conta. Igual. Ok? Podem usar as duas formas. Essa em verde, essa segunda opção aqui, ela tem um problema. Que eu posso chegar aqui e achar que tem a resposta. E se tivesse alternativa A, alternativa B, alternativa C, alternativa D, alternativa E, vocês acham que apareceria isso aqui? Apareceria, né? Aí a gente ia lá e marcava. Por isso que tem que tomar, por isso que tem que fazer tudo isso que eu fiz aqui, ó. Risquem, acentuem tudo aquilo que é importante no problema. Dúvidas aqui? Tranquilo. Oi. A Carol, eu não entendi por que no balanceamento o O ficou com meio mol. Eu trabalhei, é porque a Beatriz tinha trabalhado, é porque eu estou pegando da Beatriz, tá? Uhum. Ela trabalhou com os mínimos inteiros, é como se eu tivesse multiplicado aqui por 2. Ó. Agora, se eu fizer o balanceamento primeiro, né, que eu estou usando, ó, 1 magnésio, 1 magnésio. Meio vezes 2 dá 1. Certo? Então, você pode trabalhar ou com números inteiros, ou do jeito que você fizer o balanceamento. Eu fiz esse aqui, ó. Por quê? Porque a maioria faz assim, ó, faz com números inteiros, que tem que dar a mesma coisa. Tá? Aqui ficaria 48, ó. Eu não multiplicaria aqui por 2. Aqui também eu teria que multiplicar por 2. Só que na hora da regra de 3, eu vou lá e, ó. Aqui daria 48 gramas e aqui daria 80 gramas. Então, estaria na proporção da mesma forma. Ok? Ok, professor. Obrigada, entendi. De nada. Dúvidas aqui, pessoal? Professor, Quem é? Júlia Máxima. Eu já estou me sentindo... Sabe o que eu estou me sentindo? Naquele negócio do tipo Polishop, que a pessoa fala, você vai responder a pergunta mágica, né? Aí a pessoa fala assim, quem é? De onde você está falando? Qual estado? Sua cidade, seu bairro. Isso. Mas aqui, o resultado, ele deu, tipo, muito próximo do seu. Ele deu 398. Só que aí deu um tanto de depois da vírgula, entendeu? E aí, assim, o seu resultado, ele tá literal ou ele tá aproximado? O que você usou na massa molar? 24 gramas ou aquela massa que está na tabela periódica? Na tabela periódica. Pois é, você colocou 24,3? Não, porque eu fiz por 2, né? Aí, igual a Bia fez. Aí deu 48,6. Ah, por isso. É porque o que acontece? Nós vamos usar o seu... Se a gente for considerar, por exemplo, vamos supor que você vai trabalhar num laboratório de pesquisa e tal, o seu resultado estaria muito mais correto do que o meu. Ai, que bom. Você está usando casas decimais, você está usando números que são mais próximos. Mas para a gente não cair nessa situação de eu fiz dessa forma tal, a gente vai arredondar os valores na tabela periódica. Fica mais fácil para você. Que é que você está vendo que aqui dá para poder cancelar? Muito rapidinho, ó. Olha só. Aqui, ó, já tem os números iguais, ó. E geralmente a gente utiliza esses números arredondados, tá? Entendi. Mas se eu fizesse assim na prova, você não ia reclamar, não ia? Eu ia brigar demais. Mentira. Aí eu ia ficar... Não faz comigo, não. Não ia não. Tá bom? Eu só não preciso, porque são cálculos desnecessários, tá?
Pessoal, agora pensem nessa aqui, ó. Nós vamos trabalhar na CNTP e eu gostaria que vocês resolvessem. Deixa eu ver quantas horas nós temos, porque vocês têm outra aula. Nós temos ainda mais um tempinho. Se não der tempo de resolver, eu mando essa aqui resolvida para vocês, tá? Mas vamos trabalhar nela aqui. Façam aí para mim, gastem uns 5 minutinhos aí. A gente pode usar CNTP aqui, não pode? Pode, quer. Pode. Podemos. Exato, deve. Professor, aí Oi. são os 300 gramas de magnésio, né? Com relação a... Tem que levar em consideração os 80%, tá? Então, ou seja, sempre quando tiver pureza, já tira no início. Então, você vai trabalhar com isso aqui, ó. Com os 240. Professor, eu já acabei. Quanto que É deu? o Caio que tá falando. Diga, Caio. O meu deu 112 litros. Exatamente. É isso aí. Que agora aqui, ó, vamos só para a gente fazendo aqui para ver o que o Caio fez, se ele resolveu correto. Não é vou trabalhar com a proporção que está lá, tá? Desculpa, peraí. Deixa eu apagar isso aqui. Beleza. Caneta. Vou escrever em outra cor. Laranja. Ó, a proporção aqui vai ser o quê? 1 mol de magnésio reage com meio mol de O2. A unidade relacionada com magnésio é massa. Nós já vimos que 24 gramas. Certo? A unidade que agora estou pedindo para o gás consumido, e o único gás que foi consumido é o oxigênio, é em volume molar. Na CNTP, o volume molar é 22,4 litros. Só que eu estou trabalhando com meio mol de oxigênio. Então, vai ser 11,2 litros. Ok? Eu não tenho 24 gramas de magnésio. Eu vou ter os 240. Salientando, se eu usar os 300, aqui no final eu tenho que fazer a mesma coisa aqui, ó. Tá? Como a gente já fez aqui, 240 gramas, 10 vezes mais, ó. Então, quer dizer que aqui vai ter 10 vezes mais. Ok? Então, esse é o volume molar dessa substância. Ficou claro, gente? Professor, eu fiz com 48 gramas de Mg de magnésio, né? E 22,4 litros de O2. Não aí tem... depois mas deu 134,4. Eu fiz na calculadora. Não tem como não. Porque, na realidade, o que acontece? Quando você colocar 48... Quando você multiplicar aqui por 2, você vai multiplicar aqui por 2. Então, ficaria 48 e 22,4. Aqui é 240, é como se você estivesse multiplicando aqui por 5. Então, você tem que multiplicar aqui por 5. Tem que dar o mesmo resultado. Certo? Ok, eu vou olhar aqui nisso. Confere a calculadora aí, por favor. Tá? Porque a hora que você fizer essa vai ter, é como se você estivesse cancelando esse 2 aqui, ó. Esse 2 com esse 2.
É a mesma coisa. Ah, tá certo, professor. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada antes. Tá? Então, peraí que eu vou voltar para minha tela agora.